discurso de Lula na Assembleia da ONU foi digno da não moral que ele é. Lula falou sobre 10 assuntos, nenhum com profundidade, um monte de clichê de quinta categoria, conteúdo nenhum, e tentou exaltar virtudes que ele mesmo não tem. Primeiro assunto, falou sobre multilateralismo e soberania. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Que é uma verdade. Quem violou a soberania dos Estados Unidos foi o sancionado, ao mandar calar, silenciar e banir de redes sociais cidadãos americanos. Realmente, violar a soberania de outros países virou regra no Brasil. Segundo assunto de Lula, sobre democracia e autoritarismo, falou ele. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. A primeira coisa que eu tenho é dar um conselho ao ministro Alexandre de Moraes. Recorra. Não é isso que o senhor diz para Débora do Batom? Recorre. Não é isso que o senhor diz para Bolsonaro? Recorre. Ah, mas o Bolsonaro não tem para recorrer. Pois é. O senhor também não. É bom? Não é bom, né? Alexandre de Moraes está sofrendo na pele tudo aquilo que ele nega aos reféns de 8 de janeiro, ao presidente Bolsonaro e aos presos políticos desse Brasil. Igual. Ah, mas veja bem, uma injustiça sancionar a minha esposa. Tu fez isso com a esposa de Eduardo Bolsonaro. Bloqueou contas correntes, baniu de redes sociais. Qual é a diferença? Nenhuma. Lula ainda veio com o papinho de extrema-direita. O mesmo papo que desumaniza opositores políticos, depois acontece o que aconteceu nos Estados Unidos. Porque para Lula existem 2 tipos de seres humanos no planeta. Os democratas, esquerda, os antidemocratas, qualquer um que não seja de esquerda. Essa é a separação de mundo na visão míope de Luiz Inácio Lula da Silva. Terceiro assunto. Pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Eu vou fazer jus às palavras do ministro Fux. Atentar à democracia foi o mensalão, achacar o setor privado para conseguir dinheiro para comprar o Congresso. Isso é atentar à democracia. O quarto assunto foi direitos sociais e desigualdade, disse Lula. Democracias sólidas vão além do ritual eleitoral. Seu vigor pressupõe a redução das desigualdades, a garantia dos direitos mais elementares: a alimentação, a segurança, o trabalho, a moradia, a educação e a saúde. Ou seja, um catálogo de direitos que sem liberdade econômica não são realizáveis. Se o Lula quer ter mais crescimento, ele tem que defender o livre mercado. Esse governo incompetente faz exatamente o oposto. Falou sobre fome e pobreza. O Brasil voltou a sair do mapa da fome este ano de 2025. Mas no mundo ainda há 670 milhões de pessoas famintas. Em 2000 era 1 bilhão. 23 anos depois do presidente Lula tomar posse, dos quais 17 anos, sob o governo deles, ainda tem fome no Brasil. A culpa é de quem? Se não desse bando incompetente. E vem falar de fome de novo no Brasil? Definir padrões mínimos de tributação global para que os super ricos paguem mais impostos que os trabalhadores. O presidente Lula, não satisfeito em tributar os brasileiros, resolveu tributar o mundo. Tu vê que a sede de botar a mão no bolso do trabalhador honesto do Lula não termina nunca. Plataformas digitais, regulação, outro assunto. Ataques à regulação serve para encobrir interesses escusos e dar guarida a crimes como fraude, tráfico de pessoas, pedofilia e investidas contra a democracia. Aqui é o truque da esquerda. Todo mundo é contra fraude, todo mundo é contra tráfico de pessoas, todo mundo é contra pedofilia. Investidas contra a democracia? Isso aqui é discurso político. Bota coisas que todo mundo concorda. Não, mas olha aqui, tem atentado à democracia. Sabe o que é isso? Censura. Tudo que eu discordo, ele chama de investida contra a democracia. Papinho pra boi dormir. Só trouxa. Acredita nesse negócio. Aí ele foi falar da América Latina. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Falou em diálogo com a Venezuela, diálogo com Cuba. A via do diálogo não deve estar fechada na Venezuela. E é inadmissível que Cuba seja listada como país que patrocina o terrorismo. Ou seja, citou 2 países, 2 ditaduras, nenhuma democracia. E é impressionante que o presidente Lula vá na tribuna da ONU defender crime organizado. Sequestram pessoas, executam, impõem toques de recolher, fazem pessoas viver sob suas leis, dominam território, usam arma de grosso calibre, de uso restritos, atacam as forças policiais. Pro Lula, terrorista é a Débora do Batom, não é o Marcola do PCC. Vocês acreditam nisso? Ele diz isso na ONU. Depois falou da guerra. Ucrânia e Rússia, Israel e Gaza. Da Rússia é uma piada. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. Ele recriminou Putin, não, amigo, né? O agressor. Morreu muito mais gente na Ucrânia, na guerra da Ucrânia com a Rússia, do que morreu na guerra de Israel. Mas pra eles existem 2 tipos de seres humanos. Os que podem morrer e os que não podem. Os ucranianos podem. Porque é Putin que tá matando, os palestinos não. Aí ele vem de Israel. Nenhuma situação é mais emblemática do que o uso desproporcional e ilegal da força do que a da Palestina. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada
absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. O que Lula fez? Uma palavra recriminando o Hamas, 3 minutos falando de Israel. Ouça o que eu vou dizer. O vice-presidente, na posse do Irã, bateu foto ao lado do mesmo cara que mandou estuprar mulheres em Israel, mandou assar bebês no forno. Lula não bate uma foto do lado de Netanyahu, mas bate do lado de terrorista. E ele vai na ONU querer achar que está enganando quem? Se um grupo terrorista tivesse entrado na França, matado 1.200 franceses, sequestrado 250 franceses, levado para cativeiros, a França teria colocado toda a sua força militar para caçar e destruir o grupo terrorista até que não sobrasse ninguém. A Israel não é dado esse direito. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Todos nós sentimos com as mortes em Gaza. Sabe quem é o culpado? O Hamas, aliado de Lula. Depois falou da COP. A COP30 em Belém, no Brasil, será a COP da verdade. Será mesmo. Vai ser um fiasco. Vai ser a COP do saneamento, do esgoto a céu aberto e do tapume para esconder a vergonha. E do dinheiro desviado, 30 milhões de reais para um show no meio do Rio para absolutamente ninguém. Essa vai ser a COP. Em Belém, o mundo vai conhecer a realidade da Amazônia. O Brasil já reduziu pela metade o desmatamento na região nos 2 últimos anos. Usou um estudo da USP para dar esse dado mentiroso. Sim, reduziu o desmatamento pela metade. Triplicou a degradação florestal. A diferença é que o desmatamento é de uma só vez, a degradação florestal é aos poucos. Usou um dado mentiroso para dizer que o governo dele não está destruindo a Amazônia. Está. Assim como as queimadas, desmatamento. Depois falou sobre a reforma da ONU, que ninguém mais quer saber. Falou que a OMC tem que ser refundada, ninguém dá bola. E tentou encerrar com um discurso mequetrefe humanista para enganar quem não conhece Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo que o Brasil vislumbra. Não há espaço para a reedição de rivalidades ideológicas ou esfera de influência. Posa de profeta do humanismo contra o autoritarismo e a desigualdade, mas é aliado de tudo que não presta no planeta, de todos os ditadores do mundo. O discurso de Lula na Assembleia da ONU foi digno da não moral que ele é.